Então, vamos falar um pouco mais lá na frente, né, no futuro, que é a fronteira da microcirurgia. Falando da história da microcirurgia, a gente tem, historicamente, a descoberta de uma visão aumentada que foi descrita pelo Galileu Galilei no século XV. E aí, com a junção de duas lentes, né, se descobriu que você consegue ver objetos num aumento. Isso permitiu a confecção de microscópios, telescópios e, com isso, com aparatos ópticos, a gente consegue ter uma resolução maior de objetos que são à distância ou objetos muito pequenos. E o que nós temos hoje são instrumentos feitos sob medida para trabalhar com objetos muito pequenos, que é o nosso trabalho de fazer conexões, fazer dissecções de estruturas anatômicas muito pequenas. Aqui é apenas uma comparação, temos tesouras, micro porta-agulhas e pinças. A ponta desses instrumentos tem uma ordem de grandeza de décimos de milímetros, e aqui os microclips, tudo em comparação com um cartão, né? Então vocês veem que é uma coisa muito pequena, e o tamanho do instrumento é de 10 a 15 centímetros de comprimento. Aqui mostrando a posição de ergonomia de trabalho da gente, basicamente não usamos a musculatura extrínseca. Então, mexemos os pequenos músculos da mão, que são os músculos interósseos, lumbricais, para ter um controle fino do movimento. Uma vez num congresso internacional foi interessante, né? Conversando com um cirurgião renomado asiático, ele falou assim: ó, a gente usa hashi, a gente usa o palitinho como talher, e a gente tem uma facilidade ou manual ou cerebral de fazer esse tipo de controle da microcirurgia. Achei interessante, mas é verdade. A gente usa os pequenos músculos e talvez isso, quem cresceu usando, talvez tenha alguma facilidade nisso, né? Juntando essa parte manual com a ferramenta que é o aumento, a gente tem a microcirurgia. Então, tem aqui toda a ergonomia de trabalho de um microscópio. Aqui é a foto de um microscópio do nosso laboratório, que fica no 8º andar. Eu tenho orgulho de manter esse laboratório, que começou com o professor Rames, com a ajuda do Clube Rotary, e hoje em dia nós temos 10 bancadas que permitem que a gente faça treinamentos e que a gente forme residentes e que a gente consiga perpetuar essa ferramenta de trabalho que é bem valiosa. E aqui uma situação em que dois cirurgiões estão treinando usando o microscópio. O Gustavo, nosso veterinário, ainda jovem nessa época aí. Com a aplicação assim básica da microcirurgia, a gente faz aqui reimplante, né? A gente faz transplante de tecidos, retalhos para lesões complexas. A gente reconstrói nervos periféricos. Hoje em dia tem muita lesão do plexo braquial. E um dos focos do meu trabalho é transplante de órgãos, principalmente o transplante hepático. Então, aqui, só para ilustrar, né, uma visão mais panorâmica de um transplante intervivos pediátrico com duas anastomoses, a gente usa nylon 9, nylon 10 zeros, e a gente faz só a parte arterial. Aqui uma situação em que a gente está fazendo a conexão de vasos bem pequenos, vasos móveis, vasos na cavidade,
Então, é uma situação que é dificultada pela falta de ergonomia. A gente tem que colocar o nosso braço na cavidade e fazer uma microcirurgia com estruturas em movimento. Tudo é treinável, tudo é possível de executar, porém, esse tipo de anastomose é de alto grau de dificuldade. E aqui mostrando a anastomose já feita ao lado de uma veia grande, que é a veia porta. E aqui, essa foto já tem 15 anos, 20 anos, é foto de um microscópio antigo, igual do nosso laboratório, em que a gente mostra uma anastomose término-lateral de dimensões muito pequenas. A gente vê a artéria implantada na artéria receptora, que tem, na verdade, um vaso perfurante, que tem 0,6 milímetros. Cada marcação ali do clamp tem 1 milímetro, né? Então, vejam que, sob condições básicas, que é com luz de halogênio e com microscópio que é bem elementar, a gente consegue, com uma técnica boa, com instrumentos adequados, fazer uma anastomose muito pequena. Então, esse é o nosso hoje. Hoje nós temos em vários hospitais, é o padrão, esse microscópio, o modelo chama Penteiro. Nós temos uma fonte de luz de xenônio. O microscópio possui um balanceamento perfeito, ou seja, independente da posição, do carona, você tem uma facilidade, você não usa força para colocar em nenhuma direção. O posicionamento pode ser em qualquer lugar do espaço, o foco pode ser via laser, a imagem é digitalizada, você tem vídeos digitais, pode tirar foto no momento que você quiser, e você pode usar contraste. E você, colocando no modo contraste, você consegue ver a perfusão daquilo que você está reconstruindo. Nos anos 2000, chegou o famoso robô, que é o Da Vinci. Então, o robô ele é composto basicamente desses 3 módulos, né? Essa parte que são múltiplos braços, né? Esses 4 braços vão ficar em cima do paciente, que vão atuar no paciente, isso é montado, possui as pontas que são estéreis e descartáveis, e tem um console em que o cirurgião senta na frente, põe a face no visor e opera as manoplas que controlam esses braços dos robôs. E aí tem uma torre, né, que você pode fazer o trabalho das imagens e tem os controles. Então, esse famoso robô veio nos anos 2000, 2000 e pouco. Eu lembro que naquela época a empresa deixou o robô na faculdade aqui e os cirurgiões puderam fazer visitas nesse robô para fazer teste, fazer treinamento, e isso inaugurou uma era dos robôs, e hoje em dia sabemos que para algumas cirurgias o robô é muito importante, por exemplo, cirurgias urológicas, cirurgias de ressecção de próstata. Então, isso começou uma nova era. Aqui é uma situação ilustrando como é feito o teatro operatório com robô, né? A gente vê o plástico envolvendo os braços do robô e os instrumentos que são pilotados pelo cirurgião que tá com a cara no console e os 2 braços pilotando os braços do robô. Geralmente o cirurgião fica na sala, mas teoricamente, tendo uma boa internet, você consegue operar, por exemplo, do seu escritório, da sua casa, e isso permite até realização de telecirurgias. O Brasil, que é um país muito grande, isso é um potencial muito grande. Basta usar a imaginação. Hoje em dia, aqui é interessante, né? Você pode treinar microcirurgia em casa. Então, você tendo um suporte de celular e você tendo o seu próprio material, você pode aumentar a sua visão com a câmera do celular, que hoje em dia as câmeras são muito boas,
e você consegue fazer treinamentos em estruturas que você quiser, que é montável na sua casa, e você consegue fazer esses procedimentos que, conforme falamos, utiliza a sua pequena musculatura da mão e trabalhando com instrumentos muito pequenos. E aqui, ilustrando que a gente é possível de ter braços de robôs que controlam pontas muito delicadas, e essas pontas muito delicadas podem nos ajudar na microcirurgia. Aqui é uma foto que a gente esteve presente depois da pandemia, teve o primeiro Mundial de Micro, né, no México, e este ano, em junho, e aí aqui a foto da moça fazendo uma simulação nesse robô com as pontas especializadas para microcirurgia, porque manipula fios muito pequenos, e aí aqui é uma simulação, uma realidade virtual, que a moça está com os controles e os controles vão simular na tela desse tablet uma situação que a moça está usando a ponta do robô. Então, aqui uma visão mais de perto, né? Teria que colocar as bolinhas azuis nos círculos azuis. Então, esse era o exercício. E aqui, a pessoa já progredindo, né? Fazendo o controle do robô numa realidade já de estruturas que simulam um vaso. Então, a pessoa está sentada fazendo, controlando, né? E o robô está aqui do lado, fazendo o que o cirurgião está fazendo com os dois braços. Uma coisa interessante, né? Voltando àquela situação de musculatura pequena da mão, o uso é um pouco diferente. Você está usando um pouco a musculatura já extrínseca, um pouco o punho, e não é tanto os pequenos músculos da mão. Então, isso é uma curva de aprendizado. Tem os prós e os contras que a gente vai falar. Aqui é um outro robô, né? A gente estava vendo o robô que foi idealizado na Itália, e esse é um outro robô. Nós temos, hoje em dia, no mundo, basicamente, duas grandes empresas, uma empresa que é italiana, MMI, e uma outra empresa que é Mercosur. Essa empresa Mercosur, que é holandesa, desenvolveu um outro robô que é de multibraços, e a vantagem é que a gente está vendo que a gente consegue colocar o nosso próprio material de microcirurgia no braço do robô. Então, é uma situação diferente, que você tem o controle também, as manoplas estão aqui, mas você usa o seu próprio instrumental e você tem a visão do próprio microscópio. Então, clinicamente é assim que é feito, né? A gente, o cirurgião que está à esquerda é o cirurgião que está mexendo na manopla, que está pilotando as pinças de microcirurgia. E o cirurgião da direita é um cara normal que está usando a sua própria mão, que está ajudando. Então, vocês veem que eles estão usando o microscópio normal do centro cirúrgico, só acoplou os braços, o sistema dos braços do robô, e uma situação híbrida, né, que está usando o instrumental da própria equipe, mas é microscópio do centro cirúrgico, e você pode fazer assim uma conjunção de cirurgias assim normais com robô, né? E você pode combinar. Então, qual que é o custo-efetividade do uso de um robô? O robô da MMI é um robô basicamente igual a da Vinci, que é o que tem em todo centro cirúrgico grande, que é um robô que você consegue operar à distância, que você tem os braços que você acopla as pontas, que são descartáveis, e as pontas são adaptadas para microcirurgia. E tem todas as vantagens de um robô que não tem fadiga, consegue fazer acessos difíceis, com ângulos difíceis,
tem uma estabilidade infinita, então o próprio programa anula movimentos involuntários ou movimentos além do limite estabelecido, e então isso dá ao cirurgião um conforto muito grande. E o robô que é Michael Schur é um equipamento que é híbrido, que você pode usar os seus próprios instrumentos, você consegue colocar a ponta que você quiser, que você possui, e você usa o próprio instrumento o microscópio do centro cirúrgico. Teoricamente, é um robô mais barato. Como os dois estão sendo popularizados e no mundo está tendo os primeiros casos feitos por robôs de microcirurgia, a gente não sabe ainda qual que vai ser o padrão depois, se vai ser VHS, Betamax, a gente não sabe. Tem a questão do custo, que como todo lançamento, o custo é muito grande, e como a introdução do Da Vinci ainda hoje precisa fazer um curso, precisa padronizar o cirurgião que consegue executar os procedimentos com essa ferramenta que é o robô. As indicações que eu acho, a gente já comentou, são as vias de acesso difíceis, cirurgias longas, cansativas, o robô não cansa, e você consegue fazer microcirurgias de forma minimamente invasiva. Então, um exemplo, né, no transplante está sendo feito em alguns lugares uma hepatectomia do doador com laparoscopia dentro da cavidade, com buracos, com acessos. E, teoricamente, você também consegue fazer o transplante, né, dentro com acessos mínimos, e para isso essa visualização e esse trabalho dentro da cavidade e dentro de um espaço muito pequeno, dentro do cavo axilar, por exemplo, imagino, você com o robô fica muito mais fácil e menos cansativo você fazer cirurgias reconstrutivas. E tem as microcirurgias que são de estruturas muito pequenas, por exemplo, para tratamento de linfedemas, a gente faz anastomose de vasos linfáticos com hipertensão, drenando em pequenas vênulas. Isso é uma super microcirurgia, são vasos muito pequenos, vasos menores que 1 milímetro, e isso pode ser ajudado com os robôs. Chegamos aqui a um ponto, isso também já é realidade, né? A gente tem equipamentos de realidade virtual e os controles, né, dessa realidade virtual, isso é infinito, a gente consegue colocar realidades, isso é programável, né? Você pode desde colocar o óculos e simular que você está no laboratório e que você está com a mão no instrumento de microcirurgia e fazer o treinamento da sua musculatura intrínseca ou extrínseca, e você pode ligar o outro botão e você pode estar na realidade da praia, tomando sol e tomando água de coco. Então, isso é infinito e isso permite treinamentos inimagináveis para os cirurgiões. Então, isso também pode ajudar a moça que estava treinando no congresso, na verdade, estava numa realidade virtual um pouco aberta, né, sem o óculos, mas estava vendo na tela uma realidade construída para simular uma situação cirúrgica. E aqui já é pré-clínico, né, a pessoa treinando com óculos de realidade virtual, que tem ali a parte da tela, mas é o que o cirurgião está vendo, que é a estrutura interna do crânio, e ele trabalhando, o neurocirurgião trabalhando na estrutura interna do crânio. Qual que é o nosso futuro, dentro desse futuro que a gente está apresentando? Então, na verdade, uma mistura de várias ferramentas com várias possibilidades, né? Então, a gente vai ter, para essas situações mais difíceis, né, um dos modelos do robô para microcirurgia, e que a gente pode, ao invés de colocar a cabeça no console, a gente pode até usar um óculos de realidade virtual e você consegue fazer o procedimento onde você quiser e no conforto.
E existe um conceito que é a realidade aumentada. Então, você pode colocar, alguns de nós, né, a gente aprendeu anatomia estudando no Néter, então você pode ter dentro do computador, do processador, o Néter inteiro, e esse Néter ele pode ser imprimido, pode ser adicionado nessa realidade virtual e você operar a artéria tibial posterior e você saber que daqui a aproximadamente 5 centímetros tem um ramo que vai para o flexor do hálux, né? Então, e o nervo para ele. Então, essa é a realidade aumentada, a realidade virtual, que é adicionada a uma arteriografia, a uma anatomia, uma tomografia. Então, isso é uma ajuda adicional. Como o robô tem múltiplos braços, você pode, teoricamente, né, ter um cirurgião A, ter um cirurgião B e os dois trabalhando em conjunto, um fazendo a anastomose da artéria e outro fazendo a anastomose da veia. A gente trabalha com transplantes funcionais. A gente coloca o grácio no lugar do bíceps, em lesões totais do plexo braquial. Então, um cirurgião pode estar fazendo a parte arterial e outro cirurgião pode estar fazendo a conexão do nervo motor. Então, é uma situação que é possível. Você pode fazer isso com um cirurgião do Brasil, com outro cirurgião lá da Ásia, junto, né? Trabalhar em conjunto. E isso é uma tele e microcirurgia. Então, isso é infinito, né? A gente pode combinar várias situações, tudo em benefício do paciente e executando o procedimento da melhor forma possível. Então, aqui é uma pincelada só do que no futuro é possível de acontecer, sendo que algumas coisas já estão acontecendo. Então, o que eu queria apresentar é isso para vocês. Obrigado.